Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vocês sabem que é bem raro eu fazer esses tipos de vídeo assim, mas é uma situação bem importante e hoje eu queria tratar sobre um assunto muito importante com vocês. O porquê a Wildlife Studios parou de trabalhar nos Suspects. Então, tem muita gente se perguntando, se questionando por que essa empresa parou de vez com os Suspects dessa forma assim, né? E, bom, os questionamentos e as perguntas, bem quanto as teorias das conspirações levantadas, são totalmente, eh, são totalmente aceitáveis perante a situação, porque a Wildlife Studios não deixou nenhum comunicado, não deixou nenhum aviso do porquê realmente pararam com o jogo. Mas bom, hoje eu vou tentar é, deixar bem claro o que todas as fontes e afirmações que eu consegui até o momento, é, bom, estão deixando a entender para mim, né? Eu fui em busca, bom, como eu gosto muito desse jogo, óbvio que eu cacei em todas as fontes de informações de todas as redes oficiais da Wildlife, seja no YouTube, no Facebook, no Discord, fui em tudo buscar conversar com os ADMs, entrar em contato com alguém assim do suporte, com alguém importante dentro do jogo, para poder ter essa informação. Conversei com muita gente dentro do jogo, jogadores, né, normais, para também obter algumas teorias vindo deles e, bom, o que eles acreditam que possa ter acontecido. Após uma longa caminhada de buscas e pesquisas, juntei provas o suficiente para poder chegar a uma conclusão exata. Bom, vamos primeiro sobre as teorias das conspirações, o que estão levantando sobre o jogo. Tem muita gente que está acreditando que o jogo foi derrubado por questões de denúncia, né, de direitos autorais. Afinal, o jogo ele tem dentro dele várias skins e roupinhas de personagens que se assemelham a personagens de heróis de filmes conhecidos, como por exemplo o Máscara, o Homem de Ferro da Marvel. Peraí. É claro que sempre tem que ter uma moto, né? Mas, continuando, o Homem de Ferro da Marvel, bem quanto outros seres, como por exemplo, aquele lá, o personagem do Schwarzenegger, que é o Exterminador do Futuro, sabe? E outros personagens assim. Eu acredito que essa questão não é fato, né? Isso daí possa ser para mim isso é para mim uma teoria da conspiração total, porque assim, eu não acredito que isso chegaria a derrubar a empresa. Se a empresa fizesse um personagem que teoricamente está copiando outro já existente a ponto de tomar uma denúncia, a primeira ação que uma empresa faz nessas questões é retirar o problema cortando o mal pela raiz. Mas o mal pela raiz eu não me refiro a excluir completamente ou abandonar completamente o jogo, deixando tudo lá dentro, como se nada tivesse acontecido, né? Eu me refiro a retirar as roupas que estão dando problemas, que seria o mais certo a fazer. Afinal, se entrou numa questão de denúncia, primeiro sempre tem uma intimidação, um aviso, né? Retire ou você vai se ver no processo. Então, nessas questões, a Wildlife possivelmente ia só retirar as roupinhas, né? E continuar com o jogo normalmente. Então, a primeira teoria da conspiração já cai por terra pelos fatos. Nenhuma empresa vai abandonar um projeto inteiro, nenhuma empresa vai abandonar um jogo inteiro por causa de uma leve denúncia sobre uma coisa boba que tem lá que eles podem simplesmente retirar e excluir essa coisa, entende? Pode ter sido, pode, daí vocês veem, ai, mas deu muito trabalho pra fazer, e deve ter desanimado os caras. Não, por mais que deu trabalho pra fazer isso, não deu tanto trabalho quanto criar o jogo inteiro em si. E não faz sentido nenhum eles querer derrubar um jogo inteiro por causa de uma coisinha que tem ali dentro que você pode retirar a qualquer momento, entende? Então, não.
Eu acredito que não é isso, não foi por esse motivo. E, bom, se você acredita ou não, aí é por você. Mas eu vou trazer o que eu acredito e o que todas as coisas e provas que eu juntei me afirmam que realmente de fato aconteceu. Bora para a segunda teoria da conspiração. Segunda teoria da conspiração, estão acreditando que o jogo foi derrubado completamente por causa de uma denúncia pelo fato de acontecer xingamentos dentro do jogo. Eu não sei exatamente como a denúncia e o sistema humano trabalha nessa questão de ameaças ou ofensas proferidas dentro de um jogo. Mas assim, eu acredito que talvez isso possa não ser um fato também, que a empresa foi processada por causa de tal coisa. Até porque, meu irmão, se cada pessoa que fosse xingada dentro do jogo e ofendida dentro do jogo fosse processar a empresa por causa disso, a Wildlife estaria completamente ferrada. Não só o Wildlife, quanto outros jogos conhecidos. Por exemplo, o Call of Duty tem sistema de falar dentro do jogo. Entende? O Roblox também tem sistema de poder usar o microfone dentro do jogo. Por mais que ele tenha lá suas censuras absurdas até por demais, né? A ponto de identificar identificar, né, feijão como palavra ofensiva suficiente para ser denunciada como assédio sexual, né? O que não tem absolutamente nada a ver. E sim, isso aconteceu comigo. Eu falei sobre feijão de zoeira, assim, né? E, bom, definitivamente fui denunciado por assédio sexual por causa de ter falado sobre comida, o que não faz sentido nenhum. Mas enfim. E não, eu não falei comer. Eu não falei esse termo comer ou algo do tipo. Não, eu falei o nome das comidas. E o que me deu nessa denúncia foi justamente feijão. O que de acho feijão tem a ver com isso? Eu não sei, mas enfim, continuando. Bom, tem várias teorias da conspiração rodando. Eu não vou contar todas, até porque, bom, uma certa parte delas eu não sei. Mas eu estive conversando com uma pessoa que alegou ter tentado comprar o próprio Suspects da própria empresa Wildlife Studios. Bom, até aí você já vê que essa pessoa não é alguém muito baixa, né? Não é uma pessoa assim pouco importante na empresa, porque tipo, se ela tentou comprar, ela tem dinheiro e conhece a empresa, enquanto também gosta do jogo, né? E tipo, quis dar uma esperança para esse jogo, mas a empresa recusou vender para ela, né? Segundo as informações que ela mesma me passou. Conversei bastante com o pessoal dentro do jogo, conversei bastante com esses ADMs, com essa ADM, né? Bem quanto outros também. E a confirmação deles foi a mesma coisa. Sim, eles me confirmaram que realmente aconteceu segundo eles, né? Eles confirmaram que o Suspects foi um jogo criado para fins de promover, bem quanto também sustentar financeiramente o Zuba. O Suspects foi criado para promover, divulgar e sustentar o Zuba, no caso. Isso bate para mim, porque assim, se você reparar, os Suspects, os mesmos personagens que tem no Suspects, contém também no Zuba. O Suspects, conforme foi andando, ele lançou aquele mapa do Zuba. É um mapa que o Zuba tem. E isso já são assim, são referências do jogo Zuba, entende? Referências muito nítidas, né? Outra coisa, bom, tudo que tá lançando no Zuba, lança depois no Suspects. Quer dizer, lançava depois no Suspects, hoje em dia não lança mais. E os personagens dos Suspects logo depois foram criados também no Zuba, tipo o Phil. O Phil tinha no Suspects, mas não tinha no Zuba, foi criado recentemente. A Wanda, que é aquela ursa, não, eu acho que é Úrsula, né? Não é Wanda, é Úrsula. A Úrsula foi criada no Suspects, depois ela foi criada no Zuba. Entende? Então isso quer dizer que as coisas que apareciam no Suspects eram só divulgações das coisas que foram aparecendo e que já tinham no Zuba.
Ou seja, o jogo já estava aí servindo como divulgação de um outro jogo já existente, né? E você pôde ver que nada do Zuba divulgava Suspects. Não tinha absolutamente nada no Zuba que fizesse uma referência aos Suspects. Mas tinha muita coisa nos Suspects que fazia referência ao Zuba. Como, por exemplo, no mapa do hotel tem a musiquinha do Zuba rolando no rádio do quarto do terceiro andar. O último quarto do terceiro andar, aquele perto do duto. Aquele que tem um duto do detetive dentro. Se você reparar bem, tem a musiquinha do Zuba tocando naquele rádiozinho. Isso fora as outras referências a quais eu já citei, e tem algumas visuais que aparece simplesmente o Zuba no próprio Suspects. Então, até aí já tem um ponto positivo para isso. Outro ponto muito forte é que, assim, realmente é muito estranho que o Suspects tenha dado uma decaída, mas o Zuba esteja crescendo absolutamente, né? E, bom, também andei sabendo que a empresa Wildlife andou demitindo alguns funcionários dela, bem quanto quebrando alguns setores que já existiam ali, o que pode comprovar que a empresa está em uma fase de mudança, ou cortando gastos, né, para poder crescer. Estranhamente, o jogo Zuba está disparando em atualizações e evoluções como nunca antes já visto. O que pode ser outra coisa que está provando. Então, o que eu acho? Após juntar tantas provas, após confirmar tantas coisas e pesquisar tanto sobre o assunto, bom, a minha crença direta é que simplesmente a empresa tenha realmente criado os Suspects para fim de arrecadamento financeiro, bem quanto divulgação. A sua outra criação, que no caso é o jogo Zuba. E de fato, como eles viram que, né, os Suspects estavam tendo mais alta que o Zuba, e o Suspects estava simplesmente sendo mais preferido pro público do que o próprio Zuba, né, na minha opinião eu também prefiro os Suspects, né. Acabou que o resultado dessa brincadeira foi que eles simplesmente decidiram largar de uma vez os Suspects, né, tipo dando um basta na situação e focando no Zuba. Por quê? Para o Zuba começar a crescer, para direcionar totalmente o povo dos Suspects para o Zuba. Não sei se isso é fato, né, e espero que não. Espero que eu esteja realmente errado, porque é muito triste, pois eu realmente sou muito fã do jogo Suspects e tem um que gosta desse jogo mais que todos vocês, até sou eu, entende? Eu tô muito abalado realmente com o fato do jogo ter decaído assim. E poxa, eu queria poder conversar com o dono da empresa da Wildlife Studios para poder ver se ele conseguiria voltar com os Suspects, né? E tipo assim, eu queria saber realmente o que fez ele se desanimar sobre essa questão, né? Pois, de fato, é muito triste perder um jogo tão bom que nem o Suspects. Eu gosto muito dos Suspects, pra mim supera Call of Duty, supera Roblox, por vários motivos, inclusive, tá? Call of Duty ele trava pra caramba, é chato pra caramba, é cheio de bugzinhos, é cheio dos probleminha com FPS. Roblox é um sistema totalmente censurador. Além de totalmente censurador, é uma porcaria completa, porque o pessoal que trabalha dentro do Roblox, a maioria é tudo tipo tosco, pessoas toscas, né? Bem quanto o pessoal que joga no Roblox também tem muita gente tosca e nojenta e repugnante que dá nojo de sequer relembrar, né? Então é bom, pra mim, Roblox é pisado pelos Suspects e Call of Duty é quase tão pisado pelos Suspects quanto o Roblox, mas ainda assim é pisado. Pra mim, os Suspects até hoje tá em primeiro lugar na lista. Mas enfim, pessoal, foi um vídeo bem longuinho, bem anormal comparado aos vídeos que eu costumo fazer no meu canal. Mas eu só queria deixar isso bem claro para aqueles que ainda têm alguma dúvida, para aqueles que
estão acreditando em teoria das conspirações por falta de informações precisas e exatas. Olha, não foi por causa de skin que a empresa abandonou o jogo. E jamais seria, isso não faz nem sentido. Também não foi por causa de uma denúncia de uma pessoa por ter sido xingada dentro do jogo. Até porque o jogo tem sistema de denúncia dentro dele mesmo, né? E tem como você entrar com o suporte. A pessoa não poderia simplesmente chegar e denunciar a empresa sem entrar antes com o suporte para conversar sobre o que aconteceu, entende? Porque isso seria bobagem. Enfim, não foi por causa dessas coisas não. O jogo foi simplesmente parado por conta que ele foi criado para fim de arrecadamento financeiro para o Zuba. E como a empresa não conseguiu bem o que ela queria, porque o povo do Suspect estava ficando muito forte, acabou que o resultado dessa brincadeira foi que simplesmente eles decidiram largar o jogo de vez, ao que parece. Talvez possa ter tido a ver também com o fato do Felipe Neto ter jogado esse jogo. Vocês se lembram, Felipe Neto é um... Ele tinha se tornado basicamente uma divulgação absurda da esquerda, né? É claro, eu não torço pra esquerda e nem direita pra mim. Eu odeio esses dois lados e simplesmente eu não quero fazer parte dessa história, mas assim, referente à política, tudo acontece, entende? Tudo acontece, inclusive dentro do jogo tinha bastante conversa sobre política. E bom, como vocês sabem, essa questão da política dá muita treta, né? Dá muita treta. Se você pegar uma pessoa petista e fazer uma divulgação e essa pessoa fazer uma divulgação de um jogo, os bolsonaristas comem esse jogo na denúncia, os bolsonaristas nunca mais jogam, entende? Assim como vice-versa. Se uma pessoa bolsonarista fazer a divulgação de um jogo, os petistas, mesma coisa, entende? Então, eu não tenho lado político, só para deixar bem claro, isso não faz sentido para mim, né? Para mim, nenhum ser humano deveria ter a permissão de sequer pensar em tentar dominar um pedaço enorme da terra que é conhecido por vocês como país. Então, para mim, tanto Lula quanto Bolsonaro não passam de dois criminosos, e perante a minha lei, todos os políticos estão completamente errados, tão errados quanto um ser vivo assassino, enfim. Então, em questão, eu não tenho lado político nenhum, absolutamente nenhum, tá? Só para deixar bem claro para vocês que é bolsonarista, para vocês que é petista, que segue meu canal ou que não segue, sei lá. Eu não tenho lado político, então não vem chumbar políticas pra cima de mim, porque eu tô cagando e andando pra essa questão. Eu odeio políticos de todos os tipos. Eu odeio. E o sistema humano, pra mim, ele é o mais tosco que tem. Enfim. Eu tinha que abrir essa parte, porque senão vão começar a achar que eu isso, que eu aquilo, e no final vão estar totalmente errado, mas se defender é uma questão difícil após entrar na cabeça de fulano que é isso, entende? Enfim, espero que tenha deixado bem claro, né, sobre tudo, referente aos Suspects, bem quanto também a essa questão sobre a política. O que eu acho que pode ter acontecido também foi que o jogo possa ter sido sim derrubado, né, de boa parte pela questão de ele ter sido divulgado já faz um tempo, já que isso aconteceu nas lives, né, do Felipe Neto. Apesar que pra mim essa teoria tá bem baixo, porque assim, naquela época a questão de política não era tão forte. Não era tão forte assim, sabe? Então não faz muito sentido atacarem o jogo por causa de uma coisa que já aconteceu há anos atrás, né? Mas enfim, o que eu tenho certeza é que sim, o jogo foi criado para fins de arrecadamento financeiro do Zuba.
e propagandear o Zuba. E no final, a Wildlife pode ter derrubado o jogo porque ele tava dando mais do que o Zuba. Ou ele tava se demonstrando ser mais amado pelo povo do que o próprio Zuba. Foi onde a empresa deve ter ficado chateada com isso e acabou fazendo o que fez, né? Fico muito triste se isso for um fato, né? Mas, bom, não tem muito a fazer. O que a gente pode fazer é continuar tentando jogar, né? E, bom, eu super recomendo vocês criarem grupos para poder jogar em salas privadas, que é uma forma efetiva de vocês conseguirem jogar diariamente com pessoas que vocês gostam, entende? Então é isso, pessoal. Falou! Esse vídeo não vai ser muito bem editado, não vai ser tão bem trabalhado, é só para informar mesmo. Bom, é isso. Não me misturem com política, pelo amor de Deus, eu não tenho absolutamente nada a ver com essa merda. E aquele que vem falar sobre questões de Bolsonaro, ou por que Bolsonaro é um deus, por que Lula é um deus, vai ser bloqueado do meu canal e ocultado permanentemente. Beleza? Tudo bem você chegar e zoar com a brincadeira por eu ter falado sobre a política, mas não venha trazer lados bolsonaristas ou petistas ou de qualquer governante que seja em meu canal, porque o assunto não é focal em isso, entendeu? Brincadeiras, tudo bem, mas agora questões sérias que possa acabar fazendo o povo interpretar meu canal como um canal bolsonarista ou petista ou o que quer que seja, não, isso não é tolerado e eu não vou tolerar, ok? Beleza, pessoal. Tem que ser assim, né? Porque senão daqui a pouco a coisa começa a esquentar pro meu lado referente a isso. Enfim. Tenham um ótimo dia e bom, espero encontrar vocês no jogo. E por mais que o jogo esteja derrubado, eu ainda vou continuar fazendo vídeos do jogo se eu querer. E bom, se eu conseguir, é claro, né? Enfim, tchau, tchau.